Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você nesta quarta-feira. Que a luz, a graça e o amor de Jesus estejam sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o Senhor guie os seus passos nesse dia na presença de Deus. Amém? Desejo que você possa andar com o Senhor todos os seus passos, todos os seus dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se magoou com a igreja alguma vez? Você já ficou triste ou até decepcionado com a igreja alguma vez? Uma pergunta, será que a igreja ela é perfeita? Será que a igreja ela não comete erros? É interessante o que a própria Bíblia nos diz a respeito da igreja. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, o apóstolo Paulo ele nos faz uma comparação, falando do marido e da esposa. Ele diz que o marido se compara a Cristo e a esposa se compara à igreja. E aqui ele está falando do sacrifício do marido. E também depois ele fala das responsabilidades da esposa. Mas quando ele fala do marido e fala da esposa, e ele fala então de Cristo e da igreja, ele vai falar algo muito importante para nós nesse sentido. Ele diz assim: maridos, cada um de vocês amem as vossas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja e se sacrificou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Olha só, aqui fala que Cristo se sacrificou pela igreja. Sim, ele fez isso lá na cruz, morrendo pelos nossos pecados, carregando sobre si o nosso fardo, a nossa condenação. Mas também fala que ele quer apresentar para si uma igreja inculpável, limpa, perfeita, sem ruga nem mancha. Quer dizer que ele está trabalhando hoje para santificar a igreja. Porque a igreja ela é um corpo sagrado, mas formado por pessoas humanas. Eu sempre digo que a igreja ela é um corpo híbrido. Ela é a junção da graça divina com a desgraça humana. São homens e mulheres que formam a igreja. No que depende de Deus, ela é santa e perfeita, mas no que depende dos homens, no que concerne aos homens, ela é falha, ela é imperfeita. Por isso, se você já viu erros na igreja, bem-vindo ao time. A igreja aqui nesta terra, neste momento, ela ainda não é perfeita, mas até o dia da glória de Cristo, Cristo está aperfeiçoando a igreja para entregar a si mesmo uma noiva perfeita. Ou seja, Cristo está num trabalho de aperfeiçoamento com a sua igreja. Isso é muito interessante nessa semana que nós falamos sobre a Reforma Protestante, sobre o que aconteceu 500 anos atrás lá na Alemanha. Mas se nós olharmos na história da igreja, não foi o único momento de reforma. A igreja está sempre em reforma, porque Deus de geração em geração sempre levanta homens e mulheres para fazer a igreja voltar a ser aquilo que era a vontade dele. Isso falando da igreja instituição, mas quando falamos da igreja pessoas, Deus também está trabalhando no coração de cada cristão, cada homem e mulher, constantemente nos aperfeiçoando, até que cheguemos à estatura de Cristo, ou seja, até que sejamos parecidos com Ele, até que possamos voltar a ser imagem e semelhança. Então eu quero dizer para você que já se magoou, que se entristeceu com a igreja, gente, é normal você se entristecer com um irmão, com uma irmã, ou até com uma organização, ou com pessoas. É normal você ver falhas e erros. Não estou dizendo que você tem que aceitar tudo como normal, tudo como certo, o que está errado. Não é isso. Mas estou dizendo que pessoas são falhas. A igreja não é perfeita. Perfeito é o noivo. E você, como parte da igreja, você também é imperfeito. Mas você tem que olhar para o noivo e não para a noiva, porque a noiva ainda está no dia da noiva, ainda está se arrumando para se encontrar com o noivo. Esta figura do casamento ela é maravilhosa, porque ela representa exatamente isso.
a noiva se preparando para o noivo. Amém? Eu quero hoje, junto com você, orar pela igreja. Orar para que Cristo santifique a sua igreja, purifique a sua igreja, mas também para que nós, como igreja, possamos receber de Cristo tudo o que Ele quer fazer. Vamos orar também para que Cristo, por meio de nós, aperfeiçoe a sua igreja. Para que nós, como parte da igreja de Cristo, possamos também perdoar aqueles que erraram conosco. Sejam eles irmãos, irmãs, sejam instituições humanas, denominações, líderes. E se nós erramos, vamos nós nos consertar com a igreja. A igreja como um edifício que está sendo construído, todo edifício que está sendo construído, as pedras precisam ser trabalhadas, quebradas, polidas, tratadas. As pedras também precisam ser lapidadas para se encaixar no edifício. A igreja é um edifício sendo construído. Portanto, quem é perfeito é o construtor e perfeito é o projeto, mas uma obra, quando está sendo feita, ela junta muita sujeira. Assim também é na igreja. Vemos muitas coisas às vezes que nós não nos agradamos, mas fique tranquilo, a igreja está sendo preparada. Não se afaste da igreja, é lá, é junto na comunhão com os irmãos, sendo igreja, que você e eu também somos aperfeiçoados. E através de nós, Deus também aperfeiçoa a sua igreja. Querido Deus e Pai, oramos nesse dia pela igreja no Brasil e no mundo. Oramos pelos irmãos que estão reunidos em todos os cantos desta terra. Queremos pedir, Senhor, abençoa a tua igreja. Faça com que ela prospere, faça com que ela tenha, Senhor, crescimento em número, tenha crescimento também em qualidade, em santidade. Santifica a tua igreja, Senhor. Purifica ela de todo esse mundo. Limpa a igreja do mundanismo, das ideologias dessa terra, das impurezas, das sujeiras, da promiscuidade, da ganância. Limpa a igreja, Senhor, das invejas, das brigas por poder. Que nada disso faça parte da igreja. Que nada disso, Senhor, faça parte do nosso dia a dia nas comunidades de fé. Que possamos, Senhor, andar em novidade de vida. Possamos, Senhor, como igreja, andarmos unidos e sermos aperfeiçoados por Cristo. Sermos aperfeiçoados por aquele que faz tudo, completa tudo em todos. Eu te peço, Senhor, fortalece a igreja. Levanta líderes, Senhor, homens e mulheres com o coração em Ti. Não no dinheiro, não nas estruturas, não no poder, mas com o coração em Ti, Senhor. E nos dá um coração que perdoa, um coração que olha além das coisas humanas, enxergando aquele que está aperfeiçoando tudo em todos. Obrigado, Senhor, pelo que Tu estás fazendo. Oramos hoje também por Israel, oramos, Senhor, por este conflito que está acontecendo. Pedimos a paz em Israel, a paz em Jerusalém, a paz na Palestina. Que caiam por terra, Senhor, todos os intentos de morte e violência, que esses grupos terroristas sejam, Senhor, completamente aniquilados, que cesse a violência naquela região. Pedimos pelos inocentes, por aqueles que nada têm a ver com o conflito. Pedimos pelas crianças, pelos idosos, pelas mulheres, por aqueles, Senhor, que querem a paz. Traz a paz e guarda estas pessoas. Pedimos, Senhor, abençoa o mundo que está, Senhor, sofrendo. Abençoa, Senhor, leva o Teu amor. Pedimos, Senhor, envia missionários à Palestina, envia missionários à faixa de Gaza, envia missionários ao Oriente Médio. Pedimos, Senhor, mais homens e mulheres com coragem de anunciar o Evangelho naqueles lugares. É o que pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um que nos ouve, nos dá um dia de paz e cheio da Tua presença. Aperfeiçoa-nos, Senhor, como a noiva se prepara para o dia do casamento. Aperfeiçoa-nos, Senhor. Reforma-nos, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você nesse dia. Compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos.